Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs de caminhada. Estamos novamente aqui nesse espaço promovido, concedido pela Casa da Redenção de Caxias do Sul, onde a gente faz um trabalho semanal que é o trabalho de esclarecer e informar sobre o Evangelho no Lar. O nosso programa é chamado Evangelho no Ar e nós estamos aqui há alguns meses, estudando esse Evangelho. Estamos no capítulo número 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, ou Bem-aventurados os que têm o coração puro. Contando sempre com essa equipe amiga, generosa, que nos acolhe e nos orienta, nos apoia, durante esse nosso trabalho aqui. Bem, eu gostaria hoje de iniciar o nosso Evangelho no Ar com a leitura de uma mensagem muito bacana, que é desse livro aqui, Mereça Ser Feliz. Essa mensagem é chamada Pérola de Deus, e ela foi escrita por Hermance Dufour. Então, nós vamos ler essa mensagem. Durante essa leitura, nós já vamos entrando em comunhão com o alto, nos conectando com o bem, assumindo uma postura de agradecimento por tudo aquilo que nos tem chegado diariamente como ferramenta para nossa melhoria pessoal, por todo o trabalho também que nos aparece no nosso dia a dia, por todas as pessoas também, que de uma forma ou de outra nos fazem crescer, fazendo com que a gente conheça-as melhor, e através desse conhecimento, desse contato, desse afeto, como diria Spinoza, desse afeto, nós nos afetamos uns aos outros, e através desse afeto, o nosso crescimento pessoal. Porque ninguém vive sozinho, nós vivemos em comunidade, somos seres sociais. E precisamos uns dos outros, para crescermos enquanto espíritos imortais que somos. Então, vamos acompanhar essa mensagem, Pérola de Deus, da Hermance Dufour. A pérola, uma das mais belas joias naturais, é formada a partir do instante em que as ostras são agredidas por algum agente externo. Elas liberam uma substância chamada nácar, cujo objetivo é envolver aquele elemento agressor e protegê-las. O acúmulo de várias camadas de nácar em movimentos concêntricos forma uma pérola depois de algum tempo. A felicidade é como a pérola que se forma dentro da ostra, nasce dos embates de cada dia, no esforço da transformação no reino dos sentimentos. Portanto, como todos os problemas e dificuldades, não desanime ou interrompa teus ideais de espiritualização. A seu tempo, perceberás um clarão reluzente na tua intimidade, refletindo a riqueza e a sabedoria do Pai, que servirão para embelezar a vida e fazer-te mensageiro da paz em ti mesmo. É a pérola da alegria definitiva. Ser feliz é estar bem consigo e com o mundo. É deixar a pérola da alegria luzir para tudo que vibra à tua volta. Ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mãos dadas com a fé. Ser feliz, quanto significa essa expressão,
Abra-te para a vida sem medo ou culpa. Acredite no futuro. Trabalhe e sirva. Ame e perdoe. Inevitavelmente serás respondidos pelas leis que conspiram a favor do teu progresso e ascensão. Prossiga confiante na conquista de ti próprio e guarda a inabalável certeza que foste criado por Deus para ser feliz na condição de ostra da terra e pérola de sua criação. Bacana, né? É uma mensagem que nos motiva a nos conhecer melhor, através da nossa vontade, do nosso esforço, sermos melhores para nós mesmos e para o mundo, né? Sem desistir. Bem, pessoal, nós começamos, né, o capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração. E a gente leu, nós estudamos na semana passada, até o item número 6, que falava em pecado em pensamento, adultério. E hoje nós vamos ler a partir do item número 7, né? Como vocês estão acompanhando aí nos seus evangelhos, né? Esse item número 7 é o último desse título que eu falei agora, pecado em pensamento e adultério. Depois nós vamos passar por um outro título desse mesmo capítulo, tá bom? Então vamos lá. A gente vai lendo e vai explicando e vai estudando e no momento aprazado, né, no nosso momento, a gente encerra aonde der no nosso horário, tá bom? Então diz assim: esse princípio, né? Porque nós estávamos falando lá sobre a questão da verdadeira pureza, né? Que não está só nos atos, a verdadeira pureza está também no pensamento. E que Jesus, né, dizia que bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então, não basta nós termos somente atitudes, movimentos superficiais, que aos olhos das outras pessoas é puro, mas também que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também devem ter essa pureza, né? Então era isso que a gente estava falando na semana passada. Então ele começa assim: esse princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, comprometida com um mau caminho, avança na vida espiritual, aos poucos se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade aplicada, em virtude do seu livre-arbítrio. Portanto, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Mas, conforme o desejo que tenha de depurar-se, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma oportunidade de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que ela se esforça por apagar. Não cederá se a ocasião de satisfazer um mau desejo apresentar-se. E se tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Eu vou terminar aqui, daí depois a gente dá uma refletida sobre essas palavras, tá? Aquela alma que, ao contrário, não tiver tomado boas resoluções, procura a ocasião e, se não cumprir o mau ato, não é efeito da sua vontade, mas é a ocasião que lhe falta. Ela é, pois, tão culpada quanto se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso já está cumprido. Naquela a quem
esse pensamento ainda vem, mas o repele, o progresso está em vias do seu cumprimento. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, né? O mal ainda está em toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, noutras está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas nuances na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Bem, acho que aqui, terminando esse item número 7, cabe uma reflexão, né? Todo esse item 7 fala em mal, pensar o mal, combater o mal, agir no mal. E aí, então, cabe uma pergunta: o que é o mal, né? O que é esse mal? A gente aprende que o mal é o contrário do bem, né? Então, tudo aquilo que não é bem, que não é bom, que não é justo, né? Ele é o contrário. Então, ele tem uma forma negativa, vamos dizer assim, né? Então, poderíamos nós aqui pensar que mal é quando eu prejudico uma pessoa, quando eu usufruo da boa intenção dela, da boa vontade dela e acabo prejudicando. Isso é um exemplo, né? Mas temos vários outros exemplos para dar. A fofoca, o melindre, a inveja, a própria injustiça, né? Então, todo desvio do bem é mal, né? Então, por exemplo, assim, o nosso corpo nos foi dado para nós preservarmos ele. Mas muitas vezes nós nos enveredamos por um outro caminho, né? E acabamos fazendo coisas, agindo de uma forma em que a gente está todos os dias prejudicando esse corpo, né? Nós cometemos um suicídiozinho a cada minuto, né? Através das nossas atitudes, daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, daquilo que também sai do nosso coração, né? Isso tudo é desvio do bem, né? Então, é desvio, vamos dizer assim, das leis divinas. Nós temos leis que nos regem, queiramos nós ou não. Como espíritos imortais que somos, nós temos leis que nos regem, né? Leis divinas que são eternas e imutáveis e universais, né? É uma ética universal, vamos dizer assim. Então, tudo que está desviado dessa ética, tudo que está desviado dessas leis divinas é o mal, né? Então, na semana passada a gente falou sobre a questão da verdadeira pureza está não só nos nossos atos, mas também está no nosso pensamento e sentimento, né? E aí hoje a gente viu aqui que a pessoa que não concebe o mal, ela já está, de alguma forma, né? Ela já está progredindo, vamos dizer assim, tá? Na linha do progresso. Aquela pessoa que passa pela sua cabeça o mal, né? Eu estou falando mal aqui, mas cabe um monte, cabe inúmeras situações aqui, né? É aquela que vem à sua cabeça o mal, né? Esse desvio do bem, mas repele, essa pessoa já está na direção certa, porque ela está tentando, ela está batalhando, ela está se esforçando por melhorar. E tem aqueles, né, que o pensamento vai, né, e aquela pessoa se compraz naquele pensamento. Então, essa pessoa já está um pouquinho mais afastada. Não que ela não vá conseguir, porque todos nós vamos conseguir. Um dia todos nós seremos anjos, né? Mas essa pessoa já está um pouquinho mais afastada. Então, é isso que nos diz o item número 7, tá bom?
Bem, então nós entramos agora na verdadeira pureza, mãos não lavadas, que é um outro item, né? Tá? É um outro item desse capítulo e que vai até o item, eu diria um grande item, né? Que vai até o pequeno item número 10. Então a gente vai ler aqui, vamos lendo e vamos refletindo sobre o que está escrito aqui. Então, escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhes disseram: Por que teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando tomam as refeições? Né? Mas Jesus lhes respondeu: Por que violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honrai pai e mãe, e este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus, aproveita-se a vós. Este satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista seu pai ou sua mãe. E assim tomastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós, quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Em seguida, chamando a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem. Isto sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro. Pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, seus discípulos, aproximando dele, disseram-lhe: Sabe que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, ficaram escandalizados. Mas ele respondeu: Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no buraco. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que almoçasse em sua casa. Jesus, indo até lá, pôs-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: Por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tendes grandes cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não fez também o que está por dentro? Então, esses são os itens 8 e 9, né? Qual é a verdadeira pureza do coração, né? Qual é a verdadeira pureza? Aqui, eles estavam muito preocupados em lavar as mãos e manter uma tradição. Lavar as mãos antes de jantar, lavar as mãos antes de comer. E aí, Jesus aproveitou aquela oportunidade, como ele sempre fazia, né? Aproveitava as oportunidades assim para ensinar alguma coisa através daquela oportunidade prática. Porque como Jesus ele precisava falar sobre forma de parábolas, de histórias, né? Aproveitava situações para poder chegar no entendimento das pessoas da época, né? E então quando eles falaram assim, mas como esse povo não lava as mãos antes de comer, né? Não honra a tradição.
E aí Jesus mostrou que esse ato é um ato superficial, é um ato externo, né? Não precisa se preocupar tanto com isso. E como ele disse aqui, não é o que entra pela boca que faz mal para o homem, mas sim o que sai pela boca. Porque o que sai pela nossa boca é o que é aquilo que verdadeiramente a gente sente e pensa, né? E hoje a psicologia, né? Hoje não digo, mas lá com os psicólogos da modernidade, né? Logo que a psicologia adquiriu o status de ciência, né? E de lá para cá a gente vê que realmente, né? Principalmente a psicanálise fala o quê? Que tudo o que a gente fala, nós temos muito ato falho, né? A psicanálise fala sobre isso. Tudo que a gente fala, aquelas coisas que a gente diz, né? Em várias situações do nosso ambiente, nas ocasiões, né? É o que verdadeiramente a gente sente e aquilo que a gente pensa. Ou também nem pensa, né? Sai assim, vem lá do inconsciente, vem lá dos nossos arquivos, né? Que estão lá oculto, muito bem abafados, sai. Por quê? Porque se são coisas boas que a gente diz, é porque a gente tem sentimentos bons, tem pensamentos bons e tem coisas guardadas que são boas dentro de nós, no nosso inconsciente. Agora, todas aquelas situações em que a gente julga as outras pessoas, que a gente usa maledicência, né? Que falou aqui várias coisas que eu citei agora há pouco, né? Tudo isso é porque está lá impregnado em nós. Nós ainda não conseguimos pensar bem, sentir bem, né? E por isso a gente fala coisas que muitas vezes ofendem, magoa, né? E o primeiro prejudicado somos nós mesmos, porque são coisas que estão lá no nosso inconsciente, nos fazendo mal, atraindo situações e pessoas, né? A todo tempo, até que a gente pense melhor sobre isso e trabalhe tudo isso, né? E no item número 10, fala assim: os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, as quais os observadores rígidos transformavam em questão de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se e acreditaram estar quites com Deus, pois se conformavam àquelas práticas, mas continuavam a ser o que eram. Afinal, era-lhes ensinado que Deus não pedia mais que isso. Por isso o profeta disse: em vão esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos humanos. Então, eles usavam muito, né? Jesus também usava, que eles falam dessa tradição, lá as leis mosaicas, né? E também a tradição, assim, de que dessas práticas exteriores, que era o que valia na época, né? Se eu fizesse aquela prática, aquele ritual exterior, eu estava quites com Deus. E hoje a gente vai ver, depois de refletir muito sobre o que Jesus deixou dito, né? E o Espiritismo vem e nos traz todas essas explicações, esse esclarecimento daquilo que, de resgatar aquilo que Jesus disse, né? Que a gente vê que esses atos exteriores, essa superficialidade, esses movimentos superficiais, não vale de nada. Não adianta, é a mesma coisa que eu dizer assim, eu te amo para alguém, né? Da boca para fora, mas lá dentro não está acontecendo aquele amor, né? E então é isso. Não adianta eu, como ele diz aqui, honrar com os lábios, né? Se lá no fundo
eu não estou pensando e não estou sentindo isso. Porque, como a gente sabe, tudo que a gente pensa, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, se transforma em energia lançada no nosso ambiente, né? Então, nós transmitimos para o mundo, para o universo, para as pessoas, uma energia que está dentro de nós, boa ou má, né? E essa energia tem uma frequência alta ou baixa, né? E é através dessa frequência que nós lançamos é que nós vamos nos sintonizar, né, com outras frequências, baixas ou altas. Nós que temos que escolher, né? Então, as coisas que a gente não enxerga, que a gente não vê, elas existem, né? Como a energia, por exemplo, que a gente lança através do pensamento e do sentimento. Elas existem. E elas transformam, elas dão vida, né? Elas modificam o ambiente de acordo com o teor, né? Dessa energia lançada, né? Então, a gente pode ver assim, ó, que não é nada religioso tudo isso, que isso é muito científico, né? É um pensamento, né? Que Jesus nos deixou dito, não deixou nada escrito, porque foram os evangelistas, né? Mas ele nos deixou dito tudo isso como lei, né, vamos dizer assim, poderíamos dizer, como lei ou como regra de uma vida boa, né, de uma vida boa. Então, é assim que a gente vai alcançar a vida boa, e é assim que a gente não vai ter essa vida boa. E a escolha é nossa, a gente que escolhe. Ninguém nos impõe nada. Jesus nunca impôs nada para ninguém. Muito pelo contrário, quando ele esteve aqui, ele conversou com várias pessoas, né? Ele peregrinou, ele subiu no monte, ele falou várias coisas, né? Mas nada foi impositivo, nada. Ele falou, né? E ele disse que ouçam quem tem ouvidos para ouvir e vejam quem tem olhos para ver. E pronto. Aí a escolha é de cada um de nós, né? Ou a gente vai atrasar mais o passo, ou a gente vai adiantar mais o passo. Isso é uma escolha nossa. E ninguém interfere, tá? Então, para nós terminarmos a nossa leitura aqui e também terminarmos o nosso evangelho no ar, que já estamos no nosso tempo, continua a mensagem dizendo assim: ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditem ter sua salvação segurada antes pelas práticas exteriores do que pela moral. E é a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz a alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celeste não tiver plantado será arrancada. Lembra que a gente leu lá em cima, né? O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega até Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela sobre a qual se acredita ser possível apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo, né? Ou seja, o externo supera o interno, né? A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se essa crença não impede de cometer assassínios, adultérios, expoliações, dizer calúnias e fazer qualquer tipo de mal ao seu próximo e mentir sobre as mais sagradas verdades existentes. Ela faz supersticiosos, hipócritas, fanáticos, mentirosos,
mas não faz o homem de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Então, não adianta eu chegar para os meus amigos, num grupo de estudo, seja lá onde for, e dizer assim, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para todo mundo. Não adianta. Isso é só uma da boca, né? Tipo lá, como diz assim, honra com os lábios. A gente só honra a Deus com os lábios, nesse sentido. O que é preciso o quê? É que a gente mostrar isso através das nossas atitudes, né? E o pensamento também, né? Porque é o pensamento e é o sentimento que comanda as nossas ações, né? Então é aquela questão, vontade e esforço. Eu tenho vontade de me melhorar, ok, muito bom, mas eu tenho que me esforçar. E muitas vezes esse esforço, ele requer de nós paciência, fé, perseverança, persistência, porque às vezes a gente quer mudar, a gente quer se melhorar, mas no primeiro embate a gente sucumbe, já acha que não vai dar certo, então desiste, né? Então, lá como a gente leu no início do nosso evangelho, no ar, a mensagem da pérola, né? A pérola ela só se torna bonita a partir de muitos embates, né? De muita luta. A ostra luta muito contra aqueles agentes externos. E ali, a partir do momento em que ela vai expelindo o nácar, né? Vai se formando várias camadas e aquelas camadas formam a pérola lindíssima. Então, nós também temos essas condições de nos tornar lindos por dentro e por fora, né? Basta que a gente tenha vontade e esforço. Tá bom? Então, eu quero agradecer a essa equipe amiga que nos coordena, agradecer à Casa da Redenção e agradecer a vocês também que nos acompanham, né? E pedir ao mundo maior que nos abençoe sempre no nosso esforço, na nossa vontade e que todos esses embates que a gente enfrenta no nosso dia a dia, eles sejam necessários para o nosso espírito, para o crescimento do nosso espírito. E que a gente compreenda, saiba entender e saiba aproveitar, né? Então, muito obrigada pela atenção de todos. Estaremos aqui na terça-feira da semana que vem, novamente, seguindo com o capítulo número 8, né? Começa assim, ó. Escândalo. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Nossa, né? Que forte isso aqui. Mas terça-feira da semana que vem nós vamos entender tudo isso aqui, tá bom? Um grande abraço e uma boa noite para todos.